Boa noite, pessoal. Vamos começar a coletiva, então. Marcos, da Rádio FEC. Marcos, está me ouvindo aí? Vamos lá, Dudu, Lagoa Dourada. Dudu, da Lagoa Dourada? Yeah. Pode perguntar, Marcos. Tava com problema, Bia. Vamos lá, Matheus. Diferente da semana passada, onde você conseguiu colocar em campo uma equipe que tem mais a sua cara, digamos assim, né? Eu queria saber se você identificou algumas características de jogo que condizem mais com aquilo que você tentou passar, que você tentou implementar para os atletas ao longo da semana, ou seja, se você já está observando uma equipe que está tentando jogar de acordo com os seus conceitos de jogo. Também gostaria de saber que você destacasse, na verdade, quais aspectos que o time ainda não conseguiu colocar em prática, aqueles que você tentou passar para eles, mas que hoje o time não conseguiu colocar em prática dentro do jogo. Matheus. Boa noite a todos. Obviamente que cada dia que passa, eu procuro, falando do momento que eu cheguei para frente, criar uma equipe que jogue de uma forma aproximada, que procure construir o jogo desde lá de baixo e tenha alternativas tanto no jogo por dentro, apoiado, quanto no jogo pelos lados, com profundidade. Acredito que nós conseguimos variar esse jogo por dentro. Posso me recordar algumas finalizações que tivemos no centro do campo, com o Marcelo, com o Vilela, se eu não me engano, com o Tomás. E pelo fundo chegamos inúmeras vezes, né? O que acredito que nós precisamos potencializar mais essas nossas chegadas de fundo e a nossa compactação dentro de área. Nós chegamos inúmeras vezes pelo fundo, com bastante espaço e oportunidade para colocar a bola na área, mas faltou um pouquinho as nossas penetrações de área. Né? Muitas vezes só o Jefinho e o atacante oposto, então trabalhar um pouquinho mais essas alternativas e esse preenchimento de área com mais atletas para a gente procurar ter o maior número possível de forma organizada, para que a gente aumente na possibilidade de finalização. A gente, obviamente, estamos correndo contra o tempo, né? Trabalhar durante uma competição de forma pressionada, obviamente, como estamos, porque precisamos melhorar o nosso índice de competição, precisamos melhorar a nossa classificação da tabela, precisamos dar uma resposta urgente para o nosso torcedor, né? Então, tudo isso nos deixa pressionado e a gente tem que saber absorver isso e continuar trabalhando, porque acredito que quando se joga bem, você fica mais perto da vitória. Eu acredito que fizemos um bom jogo, infelizmente faltou a vitória, mas temos que continuar trabalhando. Quanto mais próximo de um bom jogo fizermos, acredito que mais próximo estamos da vitória. Os números por si só comprovam isso que eu estou falando. Finalizamos o dobro do número de vezes do que o adversário, tivemos aproximadamente 70% de posse de bola e uma posse de bola no campo ofensivo nosso, no campo defensivo do adversário, procurando envolver, procurando criar alternativas para chegar ao gol. Infelizmente, o gol não veio, mas agora nós temos mais uma semana para procurar buscar essa vitória lá em Florianópolis, diante do Figueirense. Continuar trabalhando, continuar implementando alguns detalhes específicos, né? E continuar observando e analisando o nosso elenco, como você mesmo disse, talvez uma equipe de acordo com o conceito que eu procuro implementar, e aí conhecendo os atletas de forma individual para ganhando mais oportunidades ainda num jogo coletivo. Obrigado, Matheus. Obrigado. Dudu? Boa noite, Matheus. Infelizmente, mais um jogo, né? Até no início aqui do nosso apito final, a gente comentava que dos últimos 11 jogos do Operário, os últimos 33 pontos, o Operário conquistou apenas 11. Claro que você está eximido de qualquer tipo de culpa, pois você chegou na semana passada. Você citou aí que várias finalizações, volume de jogo, enfim. Esse momento em que o Operário está passando, essa sequência de jogos sem vencer no campeonato, né? Aquele lance do Lucas Batatinha, por exemplo, né? Quase que em cima da linha, acabou perdendo a oportunidade, outros lances que o Operário criou as oportunidades.
o lado psicológico, Matheus, é um problema também que você vai ter que tentar resolver no Operário nessa sequência agora, Matheus, por favor. Sem dúvida alguma, Dudu. Acredito que tudo vai pesando, né? A gente, da forma como nós jogamos, né? Jogando, procurando vencer, jogando, procurando esses 3 pontos que a gente tanto queria, né? E em detalhes que podem decretar a nossa vitória, talvez todo esse ambiente carregado em cima dos atletas, né? E é natural, porque você mesmo disse, os números aí, 11 jogos, 11 pontos, desculpa, foi, né? Os últimos 33 pontos. 33 pontos, 33 pontos disputados, 11 pontos conquistados. Tudo isso vai pesando, né? E a gente tem que saber lidar com esse ambiente de pressão, né? Todos os atletas, com certeza, já conviveram em algum momento na sua carreira com isso, e a gente, só nós mesmos, podemos recuperar isso. Acredito muito que, da forma como nós estamos jogando, estamos mais próximos de conquistar uma vitória, e quando essa vitória vier, talvez a gente conquiste uma sequência muito positiva. Acredito muito nisto, e vamos continuar trabalhando em virtude disso. Obrigado, Matheus. Ivan, Rádio Clube. Boa noite, Matheus Costa. Eu vi uma evolução contigo, eu digo contigo pelos 2 jogos que você esteve à frente do Operário. No aspecto técnico, o time melhorou, no aspecto tático, no jogo de hoje, eu gostei muito do Operário, ocupando bem os espaços, fazendo bem a marcação, principalmente no primeiro tempo, depois se acertou também taticamente no segundo tempo. A entrega do time foi muito melhor do que nós vimos até a tua chegada, ou seja, você conseguiu motivar o pessoal, foi um time pegador, um time com todo mundo jogando, pegando junto, mas com certeza a pressão e principalmente a ansiedade. Nós tivemos 3, 4 bolas na trave hoje, quer dizer, a bola não entrou por detalhe e o goleiro deles foi muito exigido na partida, o que prova que o Operário foi superior em toda essa história de posse de bola, de domínio de... Só que isso não vence jogos, e você sabe disso. O que precisa é controlar a ansiedade. Eu acho que esse trabalho vai fazer parte da tua semana, com certeza, né, Matheus? Sem dúvida alguma. A gente tem que separar um jogo de futebol em questões físicas, técnicas, táticas e psicológicas. Se a gente colocar esses 4 itens, talvez o que a gente mais precise trabalhar nesse momento é a questão psicológica. Acredito que fisicamente hoje fizemos um bom jogo, tanto que terminamos com um volume muito grande, né? Com praticamente o fim do jogo foi meio campo. Obviamente que a questão psicológica implica na questão técnica, né? Talvez tudo isso que a gente está carregando em um pequeno detalhe de um momento de colocar a bola dentro do gol, psicologicamente, se você não está em um ambiente favorável, tecnicamente você acaba errando. E acredito que fizemos um jogo coletivo hoje para... Então, a gente trabalhar muito essa questão psicológica, né? Normal, num clube do tamanho do Operário, que vem de conquistas e agora deixando a desejar realmente dentro de toda a expectativa que foi gerada, normal, essa pressão que está tendo, e a gente tem que saber passar por isso, continuar trabalhando. Acredito muito em treinamento, e acredito que no dia a dia, com os nossos treinamentos, dando essa autoconfiança para cada atleta, né, e para que a gente vá motivado para Florianópolis, para quem sabe esses 3 pontos a gente conquistar lá diante do Figueirense. Obrigado, Matheus. João, Rádio Itaí. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Matheus, na partida de hoje, pôde-se observar aí uma melhora na compactação defensiva. É algo até nítido na equipe do Operário Ferroviário. Isso já havia acontecido contra a Chapecoense e hoje já aconteceu mais uma vez. Antes de você chegar, esse era um ponto, algo que o Operário Ferroviário falhava bastante e desta maneira resultava em gols dos adversários. Dentro dessa tua semana de treinamento, dentro aí desse período que você pôde acompanhar os atletas, era um aspecto que você mais visava melhorar dentro do elenco do Operário Ferroviário? Desculpa, quem que é? O João. Boa noite, João. João, eu procuro, obviamente, acho que todo treinador tem a sua ideia de jogo, e eu enalteço o treinador que estava antes daqui pela história e pelas conquistas que ele teve, mas, obviamente, como você mesmo disse, cada treinador tem o seu conceito e a sua ideia. Eu procuro muito
jogar de forma compacta e ocupando espaço. A minha marcação é sempre em zona, a gente balança de acordo com o movimento da bola, não de acordo com o movimento do adversário, do atleta em si. Então, acredito que a gente sempre tem que estar andando junto quando a gente estiver com bola ou quando a gente estiver sem bola. E gostei muito das duas partidas. Óbvio que, diante da Chapecoense, teve alguns momentos que acredito que foram trabalhados essa semana para a gente melhorar. Essa semana foi muito pouco o nosso trabalho sem bola, né, de organização defensiva. Eu dei muita ênfase no nosso trabalho com bola, no momento que a gente tivesse com bola, já imaginando o que nós poderíamos fazer diante do Botafogo e já conhecendo a equipe do Botafogo e o Claudinei. Então, eu dei muita ênfase nas nossas situações com bola, as manobras ofensivas nossas para chegar em gol, né? E estou procurando, óbvio, como eu já falei, estamos correndo contra o tempo, estou procurando com muito vídeo, às vezes, com análise de treino, com análise dos jogos, passar para os atletas a maneira que eu gosto da nossa sem bola, a gente ocupar bem os espaços para não deixar o adversário criar situações de finalização. Acredito que hoje já foi um pouquinho melhor do que a equipe da Chapecoense. Temos que levar em consideração também o adversário. A equipe do Chapecoense está fazendo uma temporada excepcional, né? Mas acredito que se a gente pegar, não me recordo de uma defesa difícil que o Thiago fez durante a partida. Talvez o escanteio fechado, né, que é uma situação de bola parada, mas envolvendo a gente com bola, acredito que o Botafogo não tenha tido nenhuma situação, né? Então, parabenizar os atletas também que estão comprando essa ideia, né? Nada é tão importante quanto os atletas acreditarem naquilo que está sendo aplicado durante a semana e reproduzir em jogo, né? Porque isso é outra questão. Não adianta a gente treinar durante a semana com uma ideia, chegar no jogo, de repente, os atletas não comprarem a ideia. Isso está acontecendo, percebi hoje novamente no jogo de hoje. A gente sai muito frustrado, chateado, porque eu vi em muitos momentos da partida essa vitória vindo pela maneira que estávamos jogando e da importância de trazer alegria novamente ao nosso torcedor, né? Aqui já vim algumas vezes como adversário, aqui é muito difícil jogar e a gente tem que resgatar isso urgentemente, né? Vir aqui no Germano Krieger sabendo que o adversário respeitar muito nós e a gente tem que trazer de novo esses números, né? Essas vitórias aqui em Ponta Grossa vai ser muito importante até para a nossa caminhada para esse segundo turno. Beleza, Matheus, muito obrigado e tenha uma boa noite. Obrigado, igualmente. Fernando, Globo Esporte. Boa noite, Matheus. Eu queria saber de você, e daí também é uma questão, não é só do Operário, apesar do Operário ficar bem evidente nesses últimos tempos, como é que um técnico lida com situações que fogem do controle? São, por exemplo, os casos de Covid, né? O Operário teve 9 jogadores, agora o Cleiton também. Queria saber como é que vocês têm um plano B, tem um plano A, porque a situação pode mudar em poucas horas, né? Sem dúvida alguma. Acho que não só eu, todos os treinadores vêm sofrendo com isso ao longo da temporada. Falando especificamente do meu trabalho, eu procuro dar a mesma carga e a mesma ideia do que nós vamos fazer no jogo para todos os atletas, para a gente estar preparado e não acontecer nada de forma inesperada. Nós perdemos algum atleta 1, 2 dias antes do jogo, né? Obviamente que muda um pouquinho a situação, mas não pode mudar a estratégia, né? Então, por isso que nós temos hoje um elenco contando com mais de um atleta em cada posição, porque se de repente nós planejamos uma situação para uma partida, perde um atacante, temos que ter à disposição e sabendo o que vai fazer. Então, eu procuro trabalhar da mesma forma com todo o nosso elenco, né? Os atletas, exemplo claro, os atletas que não participaram do jogo hoje, nós vamos realizar um treinamento, um jogo-treino, no início da semana, né? Para dar a mesma carga para todos os atletas, para todos estarem à disposição e com a mesma carga de trabalho durante a semana, né? Quem não disputou a partida de hoje vai estar disputando uma partida segunda pela manhã, né? Então, isso é a importância de todo o elenco. É óbvio que hoje, por exemplo, trabalhamos muito durante essa semana a situação de 2 atacantes por dentro, para a gente ter esse volume diário e essas chegadas no fundo a gente sabia da importância.
Finalizamos, obviamente, com o Diego Cardoso, com o Jefinho por dentro, mais o Batata e o Coutinho pelos lados, entrando bastante, procurando dar esse volume na área do Botafogo. Sabemos, por exemplo, talvez o Schumacher fosse um atleta para essa situação, né? E era um atleta, como você mesmo disse, ficou um tempo afastado com Covid, e a gente sabe que é um finalizador de última bola ali. Então, isso é importante. Às vezes não vem um atleta, temos que ter outro. Às vezes é outro que vai pegar o Covid e outro está retornando. Então, a gente tem que estar trabalhando com todo mundo e todo mundo sabendo que quando tiver a oportunidade tem que aproveitar ao máximo isso. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.